Hoje nós vamos falar sobre os cabimentos dos embargos de declaração na Justiça do Trabalho. Sempre importante lembrar, tá? Embora exista a previsão de embargos de declaração no Código de Processo Civil. Primeiro, para que vocês entendam a possibilidade e o momento do cabimento do embargos de declaração, eu vou desenhar brevemente uma linha do tempo, que é o seguinte. Primeiro, entra-se com a petição inicial, com todos os pedidinhos, certo? A outra parte apresenta a contestação, com toda a defesa. Posteriormente a isso, acontecem as produções de provas, então audiência, perícia, diligência, todas as possibilidades, perícia médica, perícia técnica, tudo. Normalmente, na última audiência, que é a audiência de instrução, ou a audiência de encerramento de instrução, pede-se prazo para razões finais, que podem ser orais ou escritas. Eu prefiro fazer escrita, mas enfim, de vez em quando o juiz não deixa, tem previsão para razões finais orais, importante. Posteriormente a isso, vai sair a decisão, sentença. Da sentença, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias e embargos de declaração no prazo de 5 dias. Importante, onde está previsto o embargo de declaração? Ele está previsto no artigo 897-A da CLT. Nesse sentido, a gente vai entender que os embargos podem ser opostos, não se interpõem embargos, se opõem embargos. Faz diferença? Não faz muita, mas fica bonito, demonstra que você tem o conhecimento técnico, que você sabe do que você está falando. O embargo de declaração, ele pode ser oposto em 3 possibilidades: omissão, contradição ou obscuridade. Nós vamos falar especificamente de cada uma das possibilidades com exemplos práticos. Esses exemplos são exemplos que aconteceram na minha vida. E eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês porque eu achei importante trazer essa questão do embargo de declaração para vocês. Por quê? Eu acho que ele é uma peça simples de fazer, mas na minha época de estudante e no momento em que eu era uma advogada inexperiente, começando com muito medo de fazer as coisas, não que eu tenha menos medo hoje, eu ainda tenho, porque eu acredito que a profissão mexe com a vida das pessoas, então a gente tem que ter uma grande responsabilidade nas questões que se referem ao trabalho, né? Então, vamos lá. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque eu tinha muita dificuldade de encontrar um embargos. Eu ficava pensando assim, gente, tô lendo a sentença, cadê o embargos? Cadê o embargos? Como que as pessoas fazem embargos? Como tem muito embargos? De onde tirou essa possibilidade? E aí, para quem tem pouca experiência ou não desenvolveu um olhar clínico, ou para quem não gosta mesmo de fazer as coisas assim jogadas de qualquer jeito, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a impressão da sentença, ler a sentença. Eu sempre trabalho com 2 telas, então tenho a sentença impressa, inicial, contestação. Por quê? Porque eu preciso entender o que está faltando naquele julgado, se existe alguma contradição, se existe alguma obscuridade naquele julgado, que pode ser tanto a sentença quanto o acórdão. Importante, cabe embargos de declaração de acórdão. Cabe embargos de declaração de decisões em execução também, sempre respeitando as possibilidades de omissão, contradição e obscuridade. Eu tinha essa dificuldade. E aí uma pessoa me disse uma vez, o embargos é claro, ele pula na sua cara, você vai ver, ele vai estar lá. Por quê? Falando da primeira questão, omissão. Quando uma decisão é omissa? Quando ela deixa de falar sobre um assunto que você pediu. Então, por exemplo, na petição inicial, eu pedi intervalo entre a jornada. Aí o juiz não fala sobre intervalo entre a jornada na sentença. Gente, importante, eu estou falando de uma questão extrema, muito extrema. Normalmente deixa-se de falar de uma coisa muito pequenininha. Então, por exemplo,
esses tempos atrás, eu pedi uma limitação na contestação, porque na contestação também se faz alguns pedidos, né? Eu pedi para que o juiz se manifestasse sobre uma questão bem pequena, que seria o quê? A limitação de um período de um julgado. Então, a limitação da decisão. Eu queria que o juiz falasse a respeito de exatamente quantos dias eu devia aquela referida verba para o reclamante. E o juiz deixou de falar. Isso é o quê? Omissão. Ele não falou sobre alguma coisa que ele foi provocado a falar. E aí entra-se com o embargo de declaração no prazo de 5 dias, tá, da publicação. 5 dias. Não esqueçam, por quê? Porque o recurso são 8, mas o embargo são 5. Próximo exemplo, a obscuridade. Eu acho que de todos os outros, a obscuridade, ela é o mais tchan, tipo, e é o mais difícil de você detectar, porque é obscuro, você não entendeu muito bem, mas às vezes é uma questão interpretativa, o juiz falou, mas não falou, não chega a ser uma contradição, não chega a ser uma omissão, para mim é a pior parte. E é assim, ficou confuso aquele julgado, não entendi muito bem. Teve um caso, mas é bem raro também, tá? A obscuridade, assim, pelo menos na minha experiência eu vi poucas vezes. Mas teve um caso que tinha uma questão de limitação de período de horas extras, que era entre março e abril, um tipo de horas extras, um deferimento, de abril a outro, por conta da periodicidade do trabalho do reclamante. Então, isso trouxe uma obscuridade que precisava ser sanada, certo? A terceira possibilidade é a contradição. A contradição, o nome já diz, é uma decisão contraditória. E o exemplo é um exemplo muito simples, que aconteceu há pouco tempo comigo também. Os processos que eu lido falam muito sobre horas extras e por isso a maioria dos meus exemplos trazem horas extras. Mas assim, o juiz deu 35 minutos de horas extras na sentença, né, na decisão. E no dispositivo ele colocou 30. E aí, é 30 ou 35? Contradição. Entramos com embargos de declaração e o juiz deferiu, né? Ele reconheceu e determinou se era 30 ou 35, não lembro mais, mas ele falou que era qual que era um dos dois. Outras peculiaridades sobre os embargos de declaração. Ele suspende o prazo dos recursos para ambas as partes, tá? Tanto para a parte que apresentou, que opôs o embargos, tanto para a parte que não opôs, certo? Então, suspende o prazo, você apresenta lá, opõe o embargos e espera a decisão, que também vai ser uma sentença, para que você possa apresentar o recurso, correto? Em relação a isso, é importante que se tome muito cuidado, porque o prazo do embargos é, novamente, de 5 dias. E do embargos intempestivo, não há suspensão de prazo. E aí, além de perder o prazo do embargos, porque ele não vai ser conhecido, né, ele não vai ser recebido, você ainda vai ter a questão de a possibilidade de perder o prazo do seu recurso, tá? Eu me lembro de uma vez, nossa, mas faz muito tempo, que o embargos não foi conhecido, e aí eu fiz um recurso e deu certo. Mas assim, deu. Confiando que, enfim, mas poderia não ter dado certo. Uma outra questão importante em relação ao embargo de declaração é que se a decisão do embargo de declaração for modificativa, ou seja, modificar a sentença de uma forma que vai fazer uma grande diferença ou que vai prejudicar a outra parte, precisa se abrir prazo para a outra parte se manifestar. Então, precisa de uma defesa, né? De que a outra parte se manifeste a respeito daquele pedido, né? A outra parte, a que não opôs o embargos, tem prazo de
5 dias para apresentar manifestação ao embargos de declaração. Como eu falei, a decisão de um embargo de declaração é uma sentença ou um acordo, porque há a possibilidade de embargos de declaração de acórdão também. E nesse sentido, haverá aí um novo prazo para apresentação, a interposição do recurso consequente, que pode ser o recurso ordinário ou o recurso de revista. Falando das decisões em relação à execução, então cabe embargos de declaração em quais casos? Em execução das decisões terminativas. Quais são elas? A sentença de homologação, né? Sentença de liquidação, cabe embargos. Dessa sentença de liquidação, cabe embargos de declaração e embargos à execução após a garantia da execução, ou a impugnação à sentença de liquidação feita pelo reclamante. Nesse sentido, dessa decisão seria uma sentença, né? A decisão do embargos à execução seria uma sentença. Dessa sentença cabe embargos de declaração. Da decisão do agravo de petição, que é um acórdão, também cabe embargos de declaração. Mesmas possibilidades, mas é mais raro acontecer, porque são decisões que falam em relação a cálculos, né? Então, é muito mais raro você ter um embargo de declaração e execução, porém, preciso dizer-lhes que há possibilidade. Nesse sentido, encerramos esse vídeo a respeito dos embargos de declaração. Espero que tenha sido um vídeo satisfatório para vocês e até a próxima.